Fala, galera! Tudo bem com vocês? E é óbvio que hoje, mais um episódio de Story Watch, o nosso podcast feito com muito carinho e dedicação para vocês se inspirarem em histórias de resiliência, superação e alta performance. E hoje nós temos um convidado com uma história que eu tenho certeza que vai te emocionar em algum momento. Né, Yoshio? Com certeza, um grande amigo meu de infância. Somos amigos até hoje. O Edivaldo. Fala seu nome inteiro aí, Ed. Inteirinho, Edivaldo de Souza. Esse é meu nome. Nossa, curto. Curtíssimo. Bem curtinho, mais nada. Bem japonês, curto, né? Já começou. Começou. Já começou. Ah, cedo, né? Desculpa. Gente. É nem hora. Fale por você. Nossa, corta. Agora corta. Olha o X. Jesus, tá ficando soltinho, Olha hein? o Ed, coitado. O Ed, você é pastor, né, Ed? Segue em frente, não tem problema não. Vambora. Segue lá. Sem problema. É que é meu amigo, é meu amigo. Gente, o Ed, eu trouxe ele aqui, a gente tem uma história muito bacana. O Ed começou, eu conheci ele, o pai dele era jardineiro, arrumava o jardim na pracinha na frente do Sunset. Correto. E a mãe do Ed, trabalha comigo até hoje, cara. A Dona Cleusa, um beijo. Dona Cleusa, ela que cuida da gente em casa lá, cuida das minhas coisas íntimas lá de casa. Credo. Desde muito tempo, muito tempo. E aí eu vou pedir pro Ed contar um pouquinho aqui, um histórico dele rapidinho. Quem é o Edivaldo, quem era antes. E o cara hoje é empreendedor, cara, é empresário. Ele tá no Sunset também. Há 30 anos, né, Ed? 30 anos agora em janeiro. Ele é gerente de marketing, cara. Quer falar de marketing? Esse cara dá aula de marketing lá no Onoway também, com o projeto lá do Instituto Onoway, lá do Kleber. Então, tem uma grande história. Manda bala aí, Ed. Conta um pouquinho pra nós. Vamos lá, se eu for contar a minha história aqui, vocês não falam hoje, mas vamos lá, né? Vamos juntos, vocês vão cortando aí, a gente vai falando, né? Na verdade. Fala da sua infância, então. Primeiro, vou começar né? com a minha infância, né? Vamos lá, eu tenho hoje 41 anos de idade, na verdade, né? Na verdade, eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, na verdade. É Nossa, que legal. Eu não sou mogiano, eu sou de Pitanga, cidadezinha de 40 mil habitantes. E eu vim pra cá cedo, né? Na verdade, eu vim pra cá cedo, pra São Paulo, né? Por uma oportunidade, né? Aquela coisa de todo mundo, meu pai nordestino também, minha mãe ali no Paraná. E sempre fala da cidade de São Paulo como um local de oportunidades. E a gente veio pra cá bem cedo, né? Só falar pra você tirar Mais o longe, braço, mais perto. Não, o braço Ok. que bater Perfeito. faz barulho, senão Bora lá, ele vai sem matar problema. a gente. Então, o que acontece? E aí, eu vim cedo pra cá, na verdade, né? Eu vim muito cedo pra cá mesmo. E aí, quando nós mudamos pra cá, quando criança, nós moramos em Mogi, ficamos um período aqui na cidade de Mogi, só que por muito pouco tempo. Nós moramos aqui por cerca de um ano e meio, mais ou menos. E aí, a minha mãe foi pra São Paulo. E para São Paulo, a gente foi morar em Diadema, né? Uma tia nossa que morava lá, ela deu a oportunidade para a gente conseguirmos comprar um barraco na favela. Né? Eu morei muitos anos dentro de uma favela, né? Praticamente eu fui criado dentro de uma favela. E aí, nesse barraco que nós morávamos lá, Yoshio, foi bem interessante que a minha tia, na verdade, deu esse barraco para nós, né? Ela deu o fundo para a gente e nós fomos morar lá. Só que família, né? Era eu e minhas duas irmãs, a Edna, que você conhece muito bem, e a Eliana. Ou seja, Filó, né? Como você conhece melhor. Vai me matar depois quando assistir esse vídeo, que eu vou chamar ela de Filó. Agora entreguei ela, não tem jeito. Tem Filó, Edna, Filó e Tuca, né? Então. E os três nomes dela, né? Edna, Filó e Tuca, exatamente. Tuca foi eu que dei o apelido. Ah, você que Eu não sabia falar o nome dela e eu chamava Tuca e minha mãe disse que ficou Tuca e foi. Né? Foi até hoje. E aí o que acontece? Quando nós fomos pra lá nessa época, nós ficamos ali morando um bom tempo ali. Minha mãe sempre muito guerreira, trabalhou muitos anos no cemitério, né? A gente trabalhou muito tempo no cemitério. E meu pai bebia muito. Esse era um grande problema que nós tínhamos na família, né? A bebida alcoólica, isso atrapalha muito o ambiente familiar. Então, nesse período que nós ficamos morando ali por muitos anos, a gente teve algumas questões que foram acontecendo na nossa vida ao longo do tempo, né? Uma delas, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com a minha mãe no cemitério. Meu primeiro trabalho, assim, diretamente, quando criança, eu tinha meus 5, eu lembro muito bem, foi trabalhar no cemitério. E trabalhar no cemitério... Tinha 5 anos? Eu tinha 5 anos. E você não tinha medo? Não, era uma época... Como a gente morava em favela, e favela, quem já assistiu aquele filme Cidade de Deus, eu sempre conto, que tudo aquilo que acontece no filme Cidade de Deus é muito real na favela. Aquilo é muito real. Então, por exemplo, eu vi muitos assassinatos, muitas mortes. Né? Eu via pessoas levando tiro, eu via pessoas morrer na frente. Então o cemitério para mim não era nada. Né? Olhar para o cemitério não era nada. Você vê uma caveira ou você vê um caixão sendo levado, isso era muito normal para a gente. Né? Então eu ia para lá para ajudar ela. Então o que nós fazíamos? Eu limpava túmulos, né? Limpava
dentro mesmo, entrava ali no local e fazia a limpeza. E eu sempre fui uma pessoa que quis ganhar meu dinheiro. Eu nunca... Isso eu sempre busquei, eu nunca tive medo de buscar. Qualquer coisa eu fazia para ganhar meu dinheiro. E eu lembro que eu ficava ali esperando os carros chegar, o pessoal estaciona. Então, normalmente as viúvas, né, vêm para ver ou o marido ou os filhos, alguém que faleceu, e a gente ficava olhando o carro. Então eu ganhava moeda olhando o carro. Só que aí, né, o marketing já estava na minha veia ali, vamos dizer assim, né? Eu aprendi um negócio lá que eu falei assim, peraí, vou começar a carregar as flores. O cemitério era muito grande, então a gente carregava flores até o cemitério, até o local onde estava lá enterrado o defunto lá. E a gente ia com aquelas senhoras. E eu ficava ali segurando as flores para ela enquanto ela chorava ali. Só que eu descobri um segredo, que se chorar com ela, ganhava mais dinheiro. Cara, imagina eu com 5, 6 anos de idade, aí eu vi que ela chorava e eu chorava junto. Falei, peraí. Chorava de verdade. Não, de verdade, cai lágrima. Aprendi a chorar de verdade mesmo pra ganhar dinheiro. Meu Deus! Isso é fato, gente. Eu chorava de verdade. Porque além de ganhar o dinheirinho pra carregar as moedas, pra ganhar as moedinhas ali, eu falei, peraí, ficar mais um tempo com ela que chorando era bom. E eu sempre fazia isso. E ganhava mais dinheiro e mais dinheiro. Então pra mim era mais fácil. Eu fazia muito no cemitério, né? Mas a fase do cemitério foi uma fase até muito boa, né? Vamos dizer assim, um período bacana, né? Nós tínhamos ali toda sexta-feira, para quem não me conhece, né? Toda sexta-feira a gente gostava muito de ir para feira, né? Só que a gente pegava sobra de feira, Yoshio, né? Comer sobra de feira, porque a gente passou uma dificuldade muito grande, né? Como nós éramos muito pobres mesmo, pobre mesmo. Então a nossa fruta, nosso alimento era sobra de feira. Então eu ia muito no final de feira para pegar minha banana, minha maçã, um pedaço de alface que seja, tirar as folhas ruins e levar para casa. Isso era a alimentação nossa em casa, né? Mas os grandes desafios que nós tivemos ali, naquele período que nós vivemos ali, na verdade, foi a questão de ver muitos assassinatos. Isso foi um período, para mim, que eu guardo, eu tenho hoje 41 anos, mas a mente assim bem guardada, né? Meu pai vendia churrasquinho no cemitério, no barzinho, e era um bar onde rolava de tudo, né? Rolava tudo que se possa imaginar. Então, uma vez eu tinha muito medo, por exemplo, de polícia, mas não tinha medo de ladrão. Por que eu tinha medo de polícia e não tinha medo de ladrão ou de bandido na favela? Porque eu vi policial matar bandido. E eu não via bandido matar pessoas. Bandido protege na favela, na verdade. Aquilo é bem real mesmo. Nós somos protegidos. O que acontece com eles é quando eles saem em guerra com outros, tal, mas a gente já sabe como funciona. Então, uma vez, quando eu estava no meio da favela, no final de semana, meu pai vendendo o churrasquinho dele ali, os policiais chegaram, né? Chegaram ali para poder, queriam prender alguém ali naquele momento, pegar alguém ali naquele bar. E aí eles pediram para todos levantar a mão ali, né? Aquela coisa de polícia, todo mundo com a mão para cima, tal, a polícia e tal, né? E ali nós estávamos. E quando nós chegamos ali, o cara ainda olhou pro meu pai estava achando fácil, que meu pai ainda perguntou, eu lembro bem, eu preciso também levantar a mão, ele falou, não, pode continuar assando, senão vai queimar a carne. Eu lembro bem disso. Nossa! Né? Porque a carne estava ali, o policial ainda brincou e tal, e eu ali olhando, e quando eu vi, eu fiquei escondidinho, né? Eu tinha ali meus 5, 6 anos, mais ou menos, eu fiquei ali escondido no canto, olhando toda aquela situação, né? E de repente o bandido que estava sendo procurado naquele dia, o policial viu que ele tentou reagir e deu um tiro na cabeça dele. E na hora que deu tiro na cabeça, eu vi o disparo saiu do meu lado assim, e ele cai em cima do colo do meu pai, o cara morto. Meu pai estava com um travesseiro no colo, e eu lembro que eu fui jogar, foi a minha primeira morte que eu vi assim, um assassinato na minha frente, né, com 5 anos de idade. Isso foi um dos fatos que aconteceu na época, né? Então, isso para mim foi um dos momentos mais difíceis, né? Mas como você vai se viver na favela, então assim, esse período pra gente, por exemplo, agora que é período nós estamos gravando aqui no mês de dezembro, que é período de Natal, a minha felicidade de Natal era um caminhão que chegava nesse final de ano para entregar uma bola de plástico pra gente. Então era a nossa felicidade na favela. Então eu não tinha referência. Para mim, a minha infância, eu não digo que ela foi traumática ou foi ruim. Eu olho pra minha infância como excelente, porque eu não tinha outra referência. Então, para mim estar no meio da favela, para mim estar correndo ali, andando, era ótimo, era sensacional. Né? Mas acho que um dos maiores traumas que eu tive quando criança foi o meu sequestro, né? Isso meu Deus do céu. Você foi sequestrado? Isso foi uma das fases mais difíceis. A minha mãe, nessa época, ela já estava aqui em Mogi, porque nós estávamos tentando vender o nosso barraco. Nós tínhamos um barraco lá, e a minha mãe estava aqui em Mogi das Cruzes na época, ela morava na casa do meu irmão aqui, e ela trabalhava o mês todo, e meu pai estava tentando vender o barraco lá. E aí, aquela coisa de favela, quando você mora numa favela e você quer ir para outra, né, a gente fala de comunidade hoje, né? Você está numa comunidade e quer ir para outra, você tem que ser conhecido. Ou autorizado. Se você não for autorizado aí na outra comunidade, você for estranho, você pode ter um problema. Você pode morrer, você pode ser sequestrado, como foi o meu caso. Então, a gente era criança, e quem mora em favela tem um detalhe, a gente não tem nome em favela. Quem mora em favela tem apelido. Não sei se vocês sabem por que nós temos apelido na favela. Não, todo mundo tem apelido em favela. Pode ver que é o negão, o preto, o marrom,
Uma coisa assim. Por quê? Porque a polícia não identifica pelo nome fácil. Então, se você entra na favela, até achar quem era... Por exemplo, o meu era Beril. Meu nome é Edivaldo, mas o pessoal me chamava nem Ed, que era Beril. Por quê? Esse nome, as pessoas não acham você lá dentro. Então, se alguém for procurar o Beril, até achar quem é o Edivaldo de Souza de verdade, não vai achar. Então, o apelido é mais fácil dentro da favela. E isso é normal pra gente que por exemplo, quem tem cargos na favela. Eu tive cargo de... Na época, eu estava aprendendo, quando criança, a ser entregador de drogas. Eu entreguei drogas por muito tempo. Então, eu era obrigado. Na favela, nós somos obrigados. Nós somos treinados a fazer isso. Então, você recebe a droga, e aí você pega a droga e tem que levar até o local. Nunca usei, eu não fui usuário, porque a fase de usuário é um certo período. Então, você tem uma idade na favela para você passar a ser um usuário. Primeiro, você é aviãozinho. Depois, aí você tem a parte do pipa, a história do pipa, que quando o pipa no alto, a polícia chegou. O pipa baixou, a polícia foi embora. Então, já tem todo esse esquema. E depois você tem a fase de receber, dentro da favela, que é a hora que você entrega a droga e já recebe. E depois você tem a fase quando você pode utilizar a droga. Experimentar em doses pequenas, para que você não fique um viciado e ele não perca você como um funcionário na favela. É interessante, né? Tudo isso que acontece na favela. Então, é organizado, realmente é. O crime organizado, é muito bem organizado. E o que aconteceu nesse meu sequestro? A gente foi para brincar. Uma outra favela do lado tinha um parque. Simplesmente um parque que a prefeitura tinha feito. Criança, como toda criança, nós fomos para lá. E quando nós chegamos lá na favela, eu e mais 9 na época. Dos 9, 3 foram presos. 3 ficaram. A gente chegou, os caras olhou pra gente e falou assim: esses moleques não são daqui. Pega todos eles. Os 9 correram, 3 foram presos. Um desses 3 foi eu. Eu me lembro muito bem quem eram os 3. Eu, Beril, Cipim, que era o outro, era um moreninho, o nome dele era Cipim. E tinha um novinho, era novo na favela. Esse ainda tinha nome, era o Davi. Ele não tinha ainda apelido dentro da favela, estava começando a morar lá. E o que aconteceu das 8 da manhã às 5 da tarde, nós ficamos presos por esses caras. Então o que eles fazem? Eles nos pegaram, nos levaram para o fundo do parque, nos colocaram em cima de um capô de um carro, e aí nesse capô de carro ele me colocou com a barriga para cima, deitado em cima do carro, colocou uma pedra em cima do meu estômago, e eles chamam outras crianças, outros moleques, vamos dizer assim, para ensinar você a como trabalhar na favela. Então ele mandava o moleque subir em cima da pedra e pular em cima da pedra, em cima da minha barriga. Caramba. Ele fazia isso. Isso é uma tortura que faziam com a gente ali, e não chegou mais de fazer nada. Aí eles tiravam a pedra, depois, umas certas horas, aí levantávamos nós, amarrávamos nós com os braços para trás e perguntava para o menorzinho assim, você sabe cuspir? Aí ele dizia assim, sei, então cospe na cara desse moleque aí. E cuspia no nosso rosto. Só que cuspia aquele com medo, né? E aí o chefe, falava assim, não é assim que cospe, é assim, ó, e mandava aquela cusparada feia. E como é que você faz? Nada. Então assim, eu passei o dia inteiro sendo molestado, pedra, tapas no rosto, né? Eles ensinando os outros, né? E colocava rádio a pilha, dizia que ia dar choque. Então, você imagina, era para eu crescer com um trauma terrível, né? Vamos dizer assim, eu tinha 5, 6... Meu mais Deus. ou menos, era a minha idade, 6, 7 anos de idade. E lembra dos detalhes ainda, né? Lembro muito bem, porque eu fui estudar um pouquinho sobre isso, tem certos traumas que a gente não esquece, ele fica guardado no subconsciente, né? É sistêmico isso, né? Então eu lembro muito bem de tudo isso, né? Eu me lembro de coisas, pra você ter uma ideia, até da minha infância no Paraná, sendo pequenininho, né? Que é a história da cabrita que você quer ouvir daqui a pouquinho, que eu vou contar essa história. E então assim, a gente passou, e quando deu o final do dia, eles nos soltaram, né? Os 3 e bateram, a gente falou, nunca mais vocês voltem aqui. Lógico, a gente nunca mais voltou lá. Eu contei pra minha mãe, isso foi depois de 3 meses. Depois de 3 meses que eu vim contar pra ela tudo isso que aconteceu, ela nunca soube. Meu pai, como disse, bebia da 1 a 51, todas que posso imaginar, ele não tinha nem noção do que era isso, né? Então nós vivemos esse momento lá, né? Esse período lá na favela, né? Morando em São Paulo. Como eu disse, eu passei por vários momentos. Eu me lembro de uma certa época, quando eles foram regularizar a favela, que meu pai, nós tínhamos um barraco e eles arrumaram, a rua principal ia passar no meio do barraco. E aí a prefeitura chegou e falou, o senhor vai ter que tirar o barraco daqui e construir para cá. E aí meu pai teve que tirar toda a barraca, as madeiras, e colocou para cá para a gente poder morar um certo tempo, né? Aqui. E eu lembro que eu ficava no meio da favela buscando madeiras para fazer o barraco. Essa era a nossa vida. Mas isso era, para mim, não era, eu era feliz desse jeito. Não era, para mim não era problema. Né? Eu gostava de ver tiro. Olha que coisa louca. A minha mãe, quando escutava tiro, falou, cadê o Edivaldo? Já correu, já foi ver quem morreu. Meu Deus. Caramba. Ela corria, pode perguntar pra mamãe que ela cadê o Edivaldo? Pra segurar, porque ela falou pra você, né? Ela ia tentar me achar que nada. Eu já tava querendo saber quem foi que morreu, quem levou o tiro, quem levou a facada, quem era o próximo.
e tal. Porque eu já estava crescendo num ambiente, né, que a gente ia aprender como ia ser no futuro, né? Hoje eu vejo, eu voltei lá depois de... Tem 20 anos que eu voltei lá. Depois que eu saí de lá, eu voltei lá para ver minha tia que morava lá e tal. Da minha época, acho que só tem vivo 2 e não estão lá mais. Sou eu e mais um. Nossa. Os 2 que saiu de lá. O restante já tudo ou morreu, ou está preso, ou por algum motivo ou outro, né? Mas aí como é que vem a minha história nessa passagem toda, né? Quando a minha mãe vem para cá, que ela vem para Mogi das Cruzes tentar a vida aqui, aí meu pai consegue vender barraca, a gente veio para cá. E aí a gente veio para cá e aqui eu aprendi muita coisa aqui em Mogi, porque meu pai, apesar de tomar todas, mas meu pai contava ação, ele era muito lúcido e então ele tinha muito conhecimento. Então ele dizia, meu filho, ó, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu sustento assim. Então essa parte eu devo tudo a ele. Todo o conhecimento que eu tenho, assim, de ser de uma pessoa que eu sou, ele me ensinou muito. O problema dele era quando ele bebia. Só isso, né? Quando ele bebia era o grande problema dele. Meu pai foi um fazendeiro, não sei se você sabe essa história. Sim. Meu pai foi um fazendeiro rico, pra você ter uma ideia. Ele teve fazendas e mais, mas infelizmente a cachaça acabou com a vida dele, né? Meu Deus do céu. Foi uma destruição total, né? Minha mãe tinha 15 anos, ele 40 quando eles se casaram. Essa é a história. Minha mãe era funcionária dele. Minha mãe trabalhava pro meu pai. E na verdade não foi meu pai que foi em cima dela, foi minha mãe que foi em cima dele. Olha que coisa louca. Minha mãe que se apaixonou pelo dono da fazenda. E aí eles se casam. Tem toda uma história aí que se eu for contar aqui, a gente vai ficar aqui a tarde toda. A few minutes later. Eu tenho que botar essas partizadas aqui. Não corta. Você Não corta. Não, Você viu que ela fez foquinho em mim, né? não pode. Por favor, Ed, continue. Bora lá. Então, aí quando a gente vem pra cidade de Mogi, na verdade, então, como eu disse, minha mãe e meu pai, né, tiveram esse casamento e tal, se relacionaram, eles até fugiram, na verdade. Porque minha mãe ela não tinha mais pai e mãe, eles fugiram e voltaram comigo nos braços. A história é essa. Depois que eles fugiram de carroça, e aí eles voltaram comigo nos braços, porque os irmãos dela não aceitaram na época o casamento. E aí voltaram comigo nos braços, depois vêm minhas 2 irmãs, e a gente vem para São Paulo, como eu contei na história, né? E aí quando a gente vem para Mogi, o Chio, né, e a gente chega aqui em Mogi, aqui é onde a gente tem todas as oportunidades foram nos dadas aqui, né, em Mogi. E aí a gente chegando aqui na cidade de Mogi, minha mãe trabalhava na Aerolis na época, e meu pai sempre me ensinou, falava para mim assim, você quer ganhar um dinheiro? Ó, olha o terreno do seu José ali, ó, precisa carpinar, vai lá carpinar para ele que ele ganha um dinheirinho. Ó, da dona Maria lá, vai lá, pede para limpar o terreno dela que ela te dá uma moedinha. Ó lá, o rapaz lá vai construir a casa dele, precisa aterrar. Então eu fazia esse tipo de serviço, eu trabalhava e ganhava meus cruzeiros na época. Sempre ganhei meu dinheiro dessa forma. Aqui eu já tinha 9 anos, que eu vim para cá com 9. 10 anos, 10, 10, 11, porque eu entro no Sunset com 11 para 12. A época que eu entro no laboratório, a época que eu chego lá. E aí fazendo isso, aí o que acontece? A minha mãe, ela vai para o Sunset, como é que ela vai para o Sunset? Ela trabalhava na Aerolis, na empresa de ônibus, ela cobria as férias de uma funcionária que tinha lá na Sunset. Então, na época das férias, a minha mãe tirava férias e a funcionária do Sunset tirava férias e minha mãe ia cobrir as férias dela. Então, minha mãe não saía de férias, trabalhava direto. E minha mãe ia pro Sunset. E aí, o que acontece? Nesse 1 ano, acho que 2, eu não lembro agora, o Dr. Neto chega pra minha mãe e fala assim, Cleusa, sai da Aerolis e vem trabalhar com a gente. Eu vou te contratar definitivo. Aí é quando a minha mãe sai da Aerolis, depois de sei lá quantos anos que ela ficou lá, ela vai pro Sunset. E no Sunset, aí vem a minha grande história, né? Com a minha mãe trabalhando lá no Sunset. É a doutora Tiomi, sua mãe, né? A quem eu vou falar um pouquinho aqui hoje, talvez eu vou me emocionar na hora de falar da sua mãe. E aí o que acontece? Ela vai e pergunta pra minha mãe se tinha alguém para fazer o jardim. Quem conhece o Sunset Medicina Diagnóstica que vai assistir aqui, que tem a matriz nossa, na frente tem uma praça. E aquela praça foi quando a doutora Tiomi precisava de alguém para limpar aquela praça. E aí minha mãe indica meu pai. Meu pai foi fazer o jardim, só que meu pai era muito idoso já não aguentava mais. E meu pai me leva junto para ajudar, porque eu já sabia fazer esse tipo de coisinha. E eu fazendo o serviço lá, a sua mãe olha para minha mãe e fala, Cleusa, acho que eu vou falar pro seu marido não fazer mais, deixa o menino fazer. Porque ele é novinho, sabe fazer, aprendeu, deixa ele fazer. E aqui começa a minha história no Sunset. Nossa, arrepiei. E aqui começa a minha história no Sunset. Antes de trabalhar no Sunset, eu ainda fiz mais algumas coisas, mas ali eu vou pro Sunset, ali eu começo o Sunset. Você tinha 11, né? 11 anos, ali era no Sunset. Quando eu tinha entrado também lá. Eu tava foi, com 13, você tava... Eu era boy. Você era o boy dali, né? É. E eu ficava ali só no jardim, fazendo o meu jardim. Tanto que é aquela cerejeira, tem uma cerejeira linda lá. É bonita pra caramba. Foi eu plantei. Tá brincando. Eu tenho o maior orgulho, de olhar para aquela cerejeira. Aquela cerejeira, de verdade. Eu acho que plantei. é a mais bonita de Mogi. Foi eu que plantei. Caramba. Que A coisa doutora Tiomi linda. trouxe ela para mim, ela trouxe 2.
Ela falou, Ed, planta pra mim uma aqui e planta uma aqui. Aí eu plantei as duas, uma morreu tem alguns anos, ela não aguentou muito tempo, né? E a outra tá firme e forte até hoje. Aí eu com a mão de novo. Aí nós plantamos a cerejeira. Ali ela já tem 20 e poucos anos aquela cerejeira. Aquela árvore maior, as duas maiores, grandes, é a Dr. Tião que plantou. E eu comecei a fazer o jardim dali. Comecei a fazer o jardim, e aí, né, faz o jardim aqui, comecei a fazer o jardim interno, aí comecei a fazer uma outra limpeza lá na frente. A Dr. Tião, né, a Dr. Tião nunca nos deixou parar em nada. Sua mãe nunca deixou a gente parar, sempre nos dava alguma coisa para fazer. E aí o que acontece nesse período? O Sunset tá para inaugurar. Aí o Jody, né? O Sunset tá para. O Jody entra nessa história agora, né? Nosso chefe, nosso CEO. Ele entra e aí vem a unidade Suzano, nossa primeira unidade Suzano em 99. E aí a doutora Tião precisava de alguém, na época da comunicação, para poder divulgar a unidade. Como se divulgava a unidade na época? Panfleto. Não tinha o meio digital que nós temos hoje. Aí tinha um jornal ou outro, né? Diário de Mogi, Diário de Suzano, uma coisa ou outra. E panfleto. A doutora Tião perguntou para minha mãe, será que esse menino, se eu entregar panfleto, ele vai entregar panfleto? Ele consegue sair andando, entregar lá em Suzano, Ferraz, Poá, Itaquá, Arujá? Era essa cidade, eu não conhecia nada. A minha mãe falou para ela assim, pode ir, isso aí é... Se vira. Isso aí já é largado, isso aí já tá na favela, já fazia coisa. Pode soltar na mão dele, não tem problema. E eu fui, Yoshio. Eu fui fazer as entregas dos panfletos. Comecei a entregar todas as cidades como a doutora Tião me havia pedido, e ela pediu duas coisas para mim importantes. Eu quero que você entregue em farmácia e consultório. Falei, tá bom. Nós entregamos. Foi 1 semana e meia fazendo as entregas. Eu me lembro que ela me pagou, bonitinho e tal. Fiquei muito feliz com o dinheiro que eu recebi. E passado alguns dias, ela me chamou na sala dela, fazendo meu jardim. Ela falou, Edivaldo, vem cá, vem conversar comigo. Você quer ganhar uma mesada? Eu falei, quero, porque é lógico que eu quero ganhar mesada. Eu vou pagar para você R$30 por mês para você ser meu office boy. Você aceita? Aí já entrou. Era a hora que eu saí. Você saiu, eu entro. E aí eu falei, quero sim. E eu comecei a fazer o serviço. 1 mês depois ela me contou porque ela me contratou. Ela falou, sabe por que eu te contratei? Eu falei, por quê, doutor Tchome? Porque você foi ético. Eu liguei nas farmácias no consultório e você entregou. Ou seja, você não jogou nenhum panfleto fora. Porque você poderia jogar no lixo, acabou. Quem é que vai saber, né? Sim. E eu fiquei muito feliz por pela posição que ela me deu na época. E a gente começa a história no Sunset nesse formato. Aí o que eu fazia? Jardim, fazia banco. Estudava de manhã e à tarde estava lá. Todos os dias sempre fazendo isso. Só que aí não é só isso, a gente começa a fazer algumas coisas internas dentro do Sunset, né? Aí eu comecei a arrumar cabine de coleta, ela já me ensinou a organizar os tubos, a cortar algodão, aquela coisa toda que faz dentro do laboratório. Depois ela me ensinou a empacotar bolacha, acho que você pegou essa época de empacotar bolacha, uma maquininha que ficava lá, empacotando bolacha. E nós empacotávamos bolacha, e íamos ali empacotando bolacha, nesse período, né? E vai indo, vai passando-se o tempo, quando o Dr. Neto e a doutora Tchome me chamam para perguntar para mim o que eu queria fazer da minha vida. Se eu queria trabalhar com os branquinhos, ou seja, fazer coleta, ou ser biomédico, ou se eu queria ser administrativo. Bater cocô, né? É bem isso aí mesmo, meu filho, bem isso aí mesmo. Ou microscópio, o que eu quisesse ali, né? Eu falei, não, doutor Tchome, isso não é para mim, eu não curto isso, eu prefiro fazer a parte administrativa, eu prefiro fazer outra coisa. Ela falou, então tá bom, eu vou contratar você então para trabalhar aqui comigo, então você vai trabalhar na digitação de exames. E aí ela me contratou para entrar na digitação de exames. Só que eu não sabia nada de informática. Nada. Eu não tinha nem noção do que era computador, não tinha nem nada. E eu fui e me cadastrei numa escola que tinha aqui em Mogi chamada Logos Informática na época. Tal do Windows, MS-DOS, olha as coisas da vida, né? Windows 95, esse aí mesmo, MS-DOS da vida. Vai falar a mesma língua. Agora a língua aqui, né? E aí a gente começou ali a fazer esse cursinho, né, ali e tal. Eu cheguei a trabalhar no Sunset, eu cortei um pedaço aqui, pela Legião Mirim. Ah, é verdade. Eu trabalhei com o Ediel, acho que não sei se vocês conhecem o Ediel. O Ediel é responsável pela Legião Mirim de Mogi das Cruzes, que está lá no Chibata, por sinal, com os meninos lá. E eu trabalhei pela Legião Mirim. A Legião Mirim me contratou, quando eu tinha 14 anos, a doutora mandou eu ir lá. Ela falou, vai lá e mandou o Ediel te contratar. Abriu logo em seguida, na minha época não tinha. Não tinha ainda, né? É, porque a Legião Mirim não tinha muito tempo ali. E aí eu lembro que eu fui na Legião Mirim e eu lembro que o Ediel botou pra correr de lá, né? Ele falou, que moleque, você tá fazendo o que aqui? Eu tenho um monte de moleque aqui, quem mandou você vir aqui? Eu falei, Tchome de Sunset, não quero saber, vai embora. E eu liguei pra sua mãe na época e ela foi e falou assim, pera um pouquinho aí. Ela foi e ligou de volta pro Ediel, você já sabe, né? Jeito Tchome de ser. Carteirada. Fica um pouquinho, qual orelhão que você tá? Que eu vou ligar de volta pra você no orelhão aí. Entenderam como é que eu sou hoje. E vai, só um minutinho, tá bom? Aí eu fiquei lá no orelhão esperando o Tchome me ligar. E nesse meio tempo ela me ligou, volta lá agora. Eu voltei lá, o Ediel falou assim, você é um moleque de sorte, viu? Puta, olha.
Vou te contratar, tá? Assina aqui, vai lá trabalhar com a Xiaomi. Aí eu fui lá, né, sempre trabalhei, mas aí pela Guaramirim. E aí foi assim, quando o Sunset me contratou para digitar exames, foi o período em que o Sunset, aí o Jody, ele assume o Sunset. Assume o Sunset uma parte do laboratório, que é a parte de TI. O Jody era responsável pela TI. E aí o que o Jody faz? Ele resolve mudar o sistema do Sunset. Com 3 meses que eu estava registrado agora, ele resolve mudar o sistema do laboratório. Eu estava aprendendo ainda a mexer no antigo, não sabia nada, mas nem eu catava milho. E aí ele resolve trocar o sistema. E quando ele troca o sistema, ele vai e fala para todo mundo, faz a reunião com todo mundo. Ó, é o seguinte, quem não aprender, tá fora. O vai ser feliz do Jody. Vai ser- Quem trabalha com o meu chefe, eu que estou há 30 anos com ele, Tem essa frase na tem essa sala frase, dele. e quem colou essa frase fui eu na parede dele. É. Quando a gente foi reformar a sala dele, eu coloquei lá o vai ser feliz. Mas o vai ser feliz do Jody, para quem quiser entender, o vai ser feliz dele é o seguinte, vai ser feliz naquilo que você quer fazer, naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Esse é o vai ser feliz. Não me atrapalha, Tem 2 sentidos. né? Não me atrapalha, vai ser feliz. Aham. E aí o Jody fez essa proposta para todo mundo, eu falei, agora ferrou. Agora eu vou ser mandado embora, eu tenho 3 meses de empresa registrado, não Eu sei não nada vou ser de... feliz. Agora eu tô ferrado, eu tô triste, agora vamos me lascar agora, né? Essa é a verdade, né? E aí eu falei, mas aí eu pensei comigo, né? Eu falei, peraí, eu já passei tanta coisa, tanta dificuldade, cheguei até aqui, meu, tá todo mundo no mesmo barco que eu, o sistema é novo, todo mundo vai ter que aprender igual eu. A única coisa que eu não sei ainda é isso aqui, mas peraí, o sistema, todo mundo tá no mesmo barco, gente que tinha 15 anos, 20 anos, 10 anos de Sunset, todo mundo no mesmo barco. O que eu fiz? Eu falei, peraí, eu já sei o que eu vou fazer. O treinamento era dado de dia para todo mundo, né? Eu estudava à noite nessa época. E aí eu saía do Sunset às 6 horas da tarde e o pessoal ficava lá até às 10 da noite. Eu conversei com o pessoal do sistema de informática na época e falei, ó, é o seguinte, eu preciso desse emprego, eu não posso sair dele, eu preciso aprender isso aqui. Eu bato meu cartão aqui e fico até às 10, não tem problema. 2 semanas eu faço isso, a escola dá um jeito, eu converso com a diretora, com o professor, faço prova, mas eu não posso perder meu emprego. E eu fiquei 2 semanas aprendendo o sistema. E eu aprendi tudo do Shift, o sistema inteiro. É shift, né? Inteirinho. Aí o Jody, vendo isso, ele chegou para mim e falou, Edivaldo, beleza, você vai ser responsável pela TI a partir de agora. Eu tinha 3 meses de empresa. E o Jody me coloca como responsável pela TI. Eu falei, como? Jody, eu tô aprendendo ainda, não sei. Não, você é o responsável pelo servidor, pelo sistema. Meu Deus. Eu falei, nossa. Meu, o jeito de Jody ser, Jody assim. Eu falei, tá, beleza, tá bom. Aí vou fazer o seguinte, ó, vou te ajudar. Você conhece o colégio Policurso? Você estudou lá. Eu estudei lá. Eu tive essa oportunidade, o Sunset me deu essa oportunidade. O Jody chegou para mim e falou, Edivaldo, faz o seguinte, ó, eu vou pagar o teu curso, você vai estudar lá no Poli, eu vou te dar um aumento de salário, tá? Mas como é que vai ser o aumento de salário? Eu vou pagar o curso dentro do seu Lerite, quando você terminar o seu curso, o valor é seu e o curso está formado. Eu falei, perfeito. Eu cheguei a terminar no Liceu Brás Cubas, porque o Poli fechou. Aquela parte, aquela transmissão toda que teve, aquela administração que aconteceu, eu terminei, mas terminei meu curso. E me formei no Policurso em informática, em TI. O Jody falou, agora eu vou te pagar o curso de hardware, lá na Microcamp. Aí eu fiz 18 meses de Microcamp e aprendi a fazer hardware. Isso me formei. Então, eu fui crescendo no laboratório nessa área de TI. Mas eu trabalhei no Sunset não só na TI, porque lá a gente não ficava só na TI, né? Eu era responsável, como eram só 2 unidades, 9 de julho e a matriz, eu também trabalhei na recepção, eu fui recepcionista por muitos anos, eu trabalhei no faturamento, eu trabalhei no almoxarifado, eu servi café, eu trabalhei no financeiro. Todas as áreas do laboratório eu cheguei a trabalhar, todas. Eu só não fiz coleta mesmo, que era a parte que eu não fiz. Mas a parte técnica eu também aprendi, porque eu trabalhei com o Dr. Neto por muitos anos. Então a gente acabou aprendendo a digitar exames, a conferir exames, a ver exames. A parte de interfaceamento, que você esteve no Sunset na visita, né? Você viu os equipamentos, né? Quem montou aquela parte foi tudo eu. Foi você. Os cabos, as passagens, na época foi tudo eu que montei. Hoje tem o pessoal que cuida, mas foi eu que montei na época a parte de interfaceamento. Era o Bombril. Era tudo, né? E a minha história vai assim, acontecendo no Sunset, né? Vai indo, vai crescendo. Mas o Sunset não foi só a empresa, por exemplo, a minha convivência com a doutora Tiomi, e aí vem uma parte da minha história com a doutora Tiomi, que a sua mãe não foi só a doutora Tiomi, minha diretora. A doutora Tiomi foi uma mãe. A doutora Tiomi foi quem fez meu casamento. A doutora Tiomi foi quem me ajudou demais. Então lembrar dela para mim é fora da curva, porque ela acreditava na gente. Então quando eu perto de me casar, ela falava assim, Edivaldo, você precisa estudar, você precisa comprar o seu terreno, você precisa comprar a sua casa, você precisa ter alguma coisa.
E aí ela às vezes via um terreno em algum lugar que estava vendendo, e ela chegava para mim e falava assim, Nivaldo, ó, pega a chave do carro Sunset, vai lá na hora do almoço e vê se você consegue fechar negócio. Era desse jeito. Então ela pegava, toma, vai lá. E eu ia na hora do almoço, Totiamo, fui lá, não deu, não funcionou. Ah, tá bom. Ó, tem um apartamento que tá assim, vê se você consegue. Vai lá, pega a chave, vai lá. Então a gente conviveu por muitos anos juntos, muito mesmo, muito. Você viveu muito em casa, né? Muito. Então, assim, minha mãe, eu almoçava na sua casa, lembra? Exato. Levava sua mãe lá e eu almoçava lá. A gente... Lá na parte de baixo, sua mãe, senta aí, fi. Verdade. Eu vivia com eles lá. A primeira vez que eu fui na casa da sua mãe, que eu entrei lá, eu me lembro que eu paguei um mico danado lá, né? Eu não sabia comer de comida japonesa. E eu tinha umas comidas japonesas lá, tinha umas lá eu zoava que era ainda, ruim né? pra cacete. Hoje eu posso falar isso. O que era? Ruim, eu não sei o que era, um negócio doce, horrível, que era horrível. Acho que era... Mas aí eu... Você não lembra? Não lembro. Casa Mas dele. Esse aqui é doce doce feijão, de feijão, né? pode ser, eu sei lá o que era, mas eu... Era aí, pretinho? né, e o medo de comer aquilo, né? Eu falei, agora eu tô aqui, vou ter com medo na casa da chefe, a primeira vez. Ou depois não, depois a gente ia lá, era diferente, né? Então, já, o que tem de bom e o que não tem. Então a gente teve uma convivência muito grande. Nós saímos no final de semana, dia de sábado eu ainda não era casado, então eu saía do Sunset meio-dia e a gente ia pro sítio. Você lembra disso? Isso, é. Então a gente pegava o carro ali, bora pro sítio de volta. Né? Tem bananeiras que a gente plantou o lá. Ed, a gente ficou... eu lembro uma cena que eu fui no quarto dele e tinha várias caixas de som que ele montou, velho. Verdade, acho. Você lembra? Eu lembro. Aí eu cheguei em casa e montei na sala, Verdade. pedi, ele me ajudou. Verdade. A Nossa, Copa do Mundo que foi penta, nós você assistiu em nós casa, a assistimos gente juntos. assistimos Foi, juntos, 2000, saímos nós fomos buzinando juntos. os carros. Isso, exatamente. A minha mãe, cara, ela fazia a gente conhecer os dois lados da moeda. Minha mãe sempre fez. Falou, ó, você vai aprender muito com ele. Anda com o Edivaldo, lembra? Então a gente Verdade. sempre tava junto. Exatamente. E isso que ela fez com o Ed, ela fez com todo mundo. Um dos motivos da gente ser sócio hoje, nós três, é por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela o Dr. Neto, por toda a diferença que tinha, minha mãe ensinou. Acho que eu falei para você. Acho que falei para vocês que minha mãe falava assim, acredita nas pessoas, todo mundo tem um lado bom, acredita. Se você tiver transparência e confiança, a sociedade funciona. Né? E ninguém quer ser sócio. E eu sempre tive empresas e nunca tive sócio. E hoje, pela primeira vez, eu tenho a sociedade com esses dois aqui. Por ser o jeito que eu sou, do mesmo ritmo que você falou da minha mãe, os dois até olharam para a cara, vai e bate de frente, e muito humano, né? Então... Ed é a melhor pessoa para falar disso. Então assim, a doutora Tchome, ela sempre foi sensacional, né? Minha carta de motorista foi ela que me deu, a Sunset que me deu. Eu fiz 18 anos, sua carta de motorista eu vou te dar. Então, minhas duas faculdades, né? Que aí eu vou chegar no ponto final da história do Sunset. Então, assim, a doutora Tchome, para mim, o doutor Neto viajava, para você ter uma ideia, final de ano, e eu ficava na casa dele. Eu cuidava da casa dele, minha mãe dormíamos lá para cuidar, ele morava na Vila São Paulo, né? Depois ele foi para o apartamento. Então, a gente tinha uma convivência muito grande. Então, com a sua mãe, era muito mais, porque com a sua mãe nós íamos juntos para o sítio, por exemplo. Tem histórias da sua mãe que ela contava para mim, que ela não contou para vocês. Ela disse para mim várias coisas, ela falou assim, nem meus filhos sabem. Então, são situações, assim, ficou guardado entre nós dois, né? Porque nós andávamos de carro junto, né? E aquele Santanão prata dela, e depois aquele Zafira, que, né? Nós choramos para ela trocar aquele carro, só andava aquele Santana prata velho. E aí ela pegou o Zafira, lembra? Então nós íamos juntos pro sítio várias vezes, então a gente trocava muita ideia. Nós íamos para casa das amigas dela tomar chá, ela me levava junto, ali no Cocoera. Então quando a gente saía lá do sítio, Edivaldo, vamos ali na casa da amiga minha. Eu ficava lá sem fazer nada, e ela tomando chá e trocando conversa e eu ali, né? Então, assim, a sua mãe, ela fez muita coisa por mim, né? Ela me ajudou muito demais, né? Então ela foi uma mãezona para mim, de verdade. Então viver com a doutora Tchome foi sensacional, né? E a última lembrança que eu tenho dela foi quando nós, antes dela falecer, que ela gostava muito de visitar as unidades. Ela gostava de ver como estava o Sunset, as unidades, porque a doutora Tchome que montava as unidades, você sabe disso. Ela que pegava os pontos, reformava tudo, e ela me ensinou. Então, os últimos 10 Sunset que foram construídos, foram montados, tirando agora é a Sheila, sua digníssima esposa que está na frente disso, passei o bastão para a Sheila, e era eu que montava. Então eu aprendi com ela como montar unidade, como reforma, pintor, aquela coisa toda. Ela gostava muito disso de obra. Então eu andava muito com ela, então a gente aprendeu a fazer muito disso. E aí as últimas unidades, as últimas 10 unidades, foi eu que montei. Né? Ali junto com o Sunset, ali a gente foi montando. Então a gente tinha essa troca de experiência. Então a última vez que eu tive com ela realmente, e aí você não teve essa oportunidade, o George não teve essa oportunidade, a Érica não teve essa oportunidade, mas eu tive essa oportunidade. Foi quando eu levei ela lá em Guararema,
e ela queria conhecer o Mirante. Eu não sei se ela foi depois com vocês. Não, ela já foi antes Foi. com a gente. Então mas ela não conhecia. Quando ela veio, foi eu que levei a primeira vez. Primeira Ela foi vez? conhecer, foi porque quando a gente foi, assim, foi numa visita. Ah, não foi agora, né? Não. Não, foi no... Ah, tá. Foi numa antes, visita que a gente Depois tava... a gente foi várias vezes. Ela foi, mas foi na primeira vez foi eu. Ah, Lembro que ela entendi. falou, olha, é a primeira vez que eu tô aqui. A gente foi visitar... Ah, é a verdade. gente Ela foi que visitar levou a as gente unidades. depois, é verdade. A gente foi visitar as unidades e aí nós passamos por Santa Isabel, que ela queria ver a unidade, e aí sua mãe gostava muito de comprar coisas pro sítio. E aí ela viu umas redes e nós compramos aquelas redes juntos. Ah, é verdade. Ela comprou 2, me deu uma e ficou com a outra. Olha, essa aqui é pra você, leva. E essa aqui eu vou levar pro sítio. E nós fomos juntos. E a gente foi pro Guararema. Aí eu falei, a senhora conhece o Mirante? Ela falou, não, nunca fui lá. Eu falei, vamos lá no Mirante. Eu tenho foto com ela, tá aqui no celular. Uma foto com ela no Mirante. Ai, que legal, velho. E nós eu levei ela no Mirante, saímos no Sunset, fomos até o Mirante, tiramos uma foto, olhamos lá e aí eu levei ela embora. Depois disso, ela não... Aí você sabe que ela não conseguiu mais sair. E depois eu tive a oportunidade de vê-la em abril, um pouquinho antes, lá na casa dela. A gente foi todo mascarado para poder ver a sua mãe. Então assim, aí o Sunset vem nessa história comigo, Yoshio, e aí quando o Jody me dá essas oportunidades, o Sunset vai me dando essas oportunidades e eu vou indo, eu descubro, na verdade, o meu propósito, né? O que eu gostava, né? O que eu queria realmente. Porque a TI não era a minha paixão. Eu nunca gostei de informática. Sei mexer, manjo Foi tal. necessidade, né? Foi necessidade, acabou vindo, acabei me formando, mas não era aquilo. Então o que eu gostava? Vocês estão vendo aqui. Ah, quem... Ah, é verdade. ele Essa a xícara caneca é minha, aqui, mas ó. o logo não. Tá. O logo não. O que eu gostava, na verdade? Por exemplo, o logo foi você que fez, né? Sim. Foi. Eu achava lindo isso aqui. Eu falei, quem é que fez isso aqui? Eu era apaixonado para saber como montar isso aqui, desenhar, quem desenhou o logo que tá passando ali na... Né, quem fez o logo do Sunset, eu gostava daquilo, eu achava aquilo fantástico. Como desenhar, como fazer aquilo. E aí eu fui buscar, eu falei, eu preciso aprender. E aí eu fui estudar YouTube, né, como sempre, e eu assisti acho que mais ou menos umas 100 aulas de CorelDRAW. Falei, o CorelDRAW para fazer arte. Era o programa da época. E aí eu comecei a estudar ali por fazer CorelDRAW. E aprendi a fazer CorelDRAW, a desenhar, fazer alguma coisa ou outra, tal. E aí, nesse meio tempo, eu acabei aprendendo outras coisas. Eu montei 5 sites do laboratório. O Sunset teve 5 sites feitos nesse período que eu tô, que foi eu que produzi. Hoje não, hoje a agência produziu, mas eu cheguei a fazer 5 sites pro laboratório, na época. E aí eu falei, nossa, isso aqui é legal, bacana. O Dr. Neto começou a enxergar isso, com a doutora Tioma, e começou a me liberar a comunicação na época. Eu falei, que legal, já que você começou a aprender, vou deixar você fazer a comunicação, você fazer ainda não era Facebook, nada de rede social. Fazer o banner não sei da onde, e eu comecei a fazer isso dentro do laboratório. E foi indo aos pouquinhos. E aí o que acontece? Em 2012, 13, o Sunset tem a oportunidade com a Universidade de Brás Cubas de bolsa, né? De faculdade. E aí o que acontece nesse período? O Jody chega para mim e fala, Edvaldo, tem uma das bolsas que é sua, você vai poder fazer sua faculdade. Eu falei, nossa, legal. Então é publicidade. Isso aqui é publicidade. E eu fui para a universidade fazer publicidade. Mas chegando lá não tinha turma de publicidade. Só tinha turma de marketing. Aí a coordenadora falou para mim assim, olha, Edvaldo, faz o seguinte, faz uma semana de marketing. Se você gostar do marketing, beleza, você segue. Aí eu fiz uma semana de marketing. Por sinal, a minha coordenadora era vice-prefeita da cidade, a Priscila, ela foi minha coordenadora na época. E aí eu fiz marketing. Me formei em marketing e amei o marketing. E hoje eu estou no marketing do Sunset, né? Nesse período. Aí fiz um mestrado agora em 2019. Então, assim, tem várias coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Mas nesse meio tempo, outras coisas foram acontecendo, sim, né? Eu me casei também, eu montei minha empresa. Por eu gostar de arte, né? Pra você ter uma ideia, a arte e a vontade de montar uma empresa, em 2011 eu montei minha empresa chamada Alfilmes. A gente fazia filmagens e eventos. E como é que eu montei essa empresa? Por minha paixão, eu estava no Rio de Janeiro, num congresso do Sunset, por sinal, e eu estava no Cristo. E tinha um chinês lá batendo foto com aquela câmera digital da época, aquela maiorzinha, e eu olhei para aquele negócio e falei assim, cara... Não era o Shizu, não? Vai saber, não sei, né? Olha, Shizu, tá vendo? Chamou de chinês. Mano. Olha aí. Desculpa. Vai ter que cortar o chinês, senão vai sair depois problemão, hein? Olha. Meu apelido é chinês. Então Chinês? É verdade, né? É verdade. Meu apelido é chinês, cara. Eu tô zoando você, mas... E eu falei, não, e quando eu voltei pra cá, eu falei, não, eu preciso montar uma empresa, assim. Eu preciso fazer foto, preciso fazer filmagem. Não, eu tenho que montar esse negócio. E eu montei mesmo. Vai ficar do lado da minha mãe e vai ficando assim, ó. Com a cara e a coragem, cara. Com a cara e a coragem eu montei. Só que eu não sabia fazer nada. Sabe aquela coisa eu lembro que eu peguei, nessa época, eu fiz uma espécie de um acordo com o Sunset me mandou embora entre aspas, o Jody me mandou entre aspas, e eu recebi o valor e eu montei a empresa. E eu investi
se não me engano, foi 14 mil reais. Dos 18 que eu tinha pegado. E eu não sabia nada. Falei, e agora? Comprei aquela máquina Sony 2000, uma que filma HD, top da época. Comprei uma Nikon D3100. Tudo que você possa imaginar. E aí? Minha mãe no meu ouvido, você é louco, vai pegar o dinheiro, falando, você não sabe fazer, é minha esposa e tal. Eu falei, Jesus, do céu, e agora? E eu tinha um terreno, tinha comprado meu terreno já nessa época, eu não tinha casa. E falei, o que eu faço agora? E aí eu comecei, falei, não, peraí, vou aprender isso aqui. Fui atrás de uns amigos, não, manda aqui pra mim, a gente faz. Eu falei, não, cara, eu quero aprender, eu tenho equipamento, me ensina aí. Não. Falei, tá, deixa que eu vou me virar. Eu me viro, deixa que eu vou aprender esse negócio. E eu comecei a fazer gravação Isso mesmo. com a câmerazinha pequena. Não tinha, a grande ainda não sabia mexer, gravava só a pequena. E eu me lembro que a primeira vez eu queimei 50 mídias para fazer a matriz. Quem sabe de mídia, vídeo, você sabe muito bem o que eu tô falando. Você tem que fazer a matriz muito bem feita, porque você vai reproduzir dela, senão ela fica pulando. Lembra do DVD quando a gente assistia? Nossa. A época do DVD? Pô, você apertava, pulava, o negócio era desse jeito. Eu fiquei um ano, Yoshio, para fazer o meu primeiro DVD. Um ano para eu ter o primeiro cliente. Isso em 2011. Um ano. Que veio o primeiro cara que acreditou em mim. E aí eu falei, cara, e agora? Comecei a fazer tal. Quando eu acertei a primeira matriz, eu falei, agora vai. Aí eu comecei a gravar. Só que aí eu dei o pulo do gato na época. Como é que eu ganhei dinheiro? Porque eu construí minha casa com 70% da minha casa foi construído com o dinheiro dessa empresa. Da O Filmes Produções. Eu peguei aquela época, que aí a gente vai pro modo evangélico, cristão. É que você é pastor também, Eu sou pastor também. É. E anda comigo aqui. E que nada, eu E aí o que acontece? Tem salvação, né? Deixa isso pra lá. E aí o que acontece? Isso ele se entende depois com Deus. Mas ele vai conversar com Deus lá. Aí o que aconteceu? Eu peguei aquela época os pregadores, esses pregadores que hoje ficam aparecendo na mídia, né? Eles gravavam muito DVD. Eles gostavam de gravar as mensagens. E como eu tava nesse meio, eu falei, é aqui a porta. Eu comecei a gravar. Eu gravava 3, 4 gravações por noite. Gravava numa igreja, gravava na outra, gravava na outra. Aí eu contratei um cara pra fazer isso, porque eu trabalhava no Sunset. Pensa, vai olhando o horário aí, passando o horário. Não, deu. E o que aconteceu? Eu comecei a gravar, eu assim, e aí reproduzi. Como era a gravação independente, a gravação é dele, e eu comecei a reproduzir. Cara, eu fazia 500, 600 mil DVD por noite. Por noite. Puta que E pariu. de manhã eu tava no Sunset. Aí a minha esposa me ajudava e eu entregava. E assim a gente foi. Até que uma hora o DVD acabou, né? O DVD morre. E aí o que eu faço? Espera aí, eu tenho uma câmera digital, eu tenho uma filmadora. Top, o que eu vou fazer? Casamento, festa de aniversário. É o que tem. Esse não acaba. E aí eu comecei a fazer casamento, festa de aniversário, com a Filmes Produções na época. Velho. E foi indo. Só que aí chegou 2018, falei, não, agora tá na hora de parar já, né? Cansei e tal, não dava mais, aí dei uma, né? E fui e virei radialista. Falei, agora eu vou ser radialista, vou gravar, vou falar na rádio, e aí a gente entrou pra uma rádio. Eu fiquei com meu irmão 5 anos nessa rádio, né? Tava falando pros meninos aqui no bastidores, trabalhei 5 anos nessa rádio com meu irmão. E aí chegou esse ano, eu falei, não, agora eu vou dar uma parada aqui, senão também não dá. Aí fala o que você criou agora. E agora, né? Agora, recentemente, eu não paro de novo, né? A minha esposa, na verdade, eu vou contar a vida da minha esposa, né? Que sempre quis ser empreendedora também e tal, e quer abrir uma loja. Ela sempre tinha. Eu falei, peraí, vamos abrir uma loja, né? Uma loja online, uma loja de roupas femininas. Eu abri, tem 2 anos, vai fazer 2 anos a loja dela. Por sinal, hoje, saí 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tô aqui. Fui pra São Paulo. Fui pra São Paulo 3 horas, fiz compra, vim correndo, olho no relógio, falei, não posso me atrasar, não. Tem que estar aqui. Ainda bem que eu tô de férias, né? Tá de férias. Tô de férias, não dava não. E vim pra cá, então a gente empreendeu, né? E, lógico, eu não paro, eu sou uma pessoa que não... acho que os desafios da vida não deixou eu parar, né? De forma alguma, sempre... Eu trabalhei no judô com vocês um bom tempo, eu trabalhava no... Fiquei, cara, de segurança lá, cuidando dos eventos. Então, eu nunca parei, né? E abri agora recentemente uma empresa de pequenininha que tá começando aí, que é de brindes personalizados. A gente vai fazendo algumas coisinhas. Essa caneca aqui eu presenteei os dois. Verdade. O Ed teve que correr pra falar, Ed, preciso pra... E eu não paro. Essa é a minha vida, né? Então, é o que eu gosto de fazer. Então, eu sou... desafios para mim é constante. Então, se não vou para outro, tento outro. Assim o Ed, a gente tem mais ou menos o mesmo ritmo, né? A gente sempre conversou exatamente. Exato. Fazer. A gente não tem tempo ruim, né, Chico? Não tem tempo ruim. Os dois gente, podem né? falar isso. A gente pode estar ruim por dentro, acontecendo as coisas, mas as pessoas não conseguem enxergar, porque a gente não deixa transparecer. Não que a gente guarde, é o que a gente tenta ver o lado bom, né, Ed? Isso eu aprendi muito vendo a tua vida, né? Eu conheço a tua vida, tua mãe, eu aprendo com ela até hoje.
né? Aqui agora não estou encontrando mais ela, que não É paro verdade, de tô ficar em sabendo. casa, né? Então, 2 anos que eu fechei a academia, não quero mais empreender, não quero. Aí, tcharam. Aí estamos de novo numa coisa maior agora também, né? E aí aqui estamos, ó. Batendo esse papo. Então, assim, gente, a minha vida é disso, né? Tem muita história, se eu for contar aqui, lembrar de coisas e mais coisas. Agora, só para ilustrar, né? Como eu terminei meu mestrado em 2019, e aí Deus é bom, é maravilhoso com a gente, né? Meu livro saiu ontem, acabei escrevendo um livro também. Né? Eu fiz aquilo que tinha que ser feito, né? Que o pessoal fala, como é que é? Plantar uma árvore, é isso? Tá certo? Então, Casar e ter filhos, Tenho 2 meninas lindas, maravilosas. E agora escrevi o meu livro para deixar aí pronto, né? O meu livro, na verdade, é um livro voltado ao Sunset mesmo, que legal. que Legal. é o meu mestrado, né? Então é Vencendo em Meio à Crise. Então ele fala da história do Sunset, do crescimento do Sunset em 2014 para cá, quando nós fizemos todo um trabalho de marketing aí já formado e tal. Então o meu mestrado foi baseado nisso, então eu escrevi o Que livro, né? legal. Chama Vencendo em Meio à Crise, aí meu novo livro. Ed, Parabéns. cara, que história, hein? Quantas histórias, né? E Não tem nem pergunta, né? Continua. Deixa ele falar. É, de só superação, vai. Se deixar, eu vou embora. superação, e Mas é porque superação. o que é legal, assim, muito inspirador na sua história é que você viveu muitas vidas em uma vida. Só de Exatamente. imaginar tudo que você passou e sentiu na época que você tava com aquela pedra no peito, Verdade. eles pulando em cima de você. Que ali eu imaginei que eu não cuspindo fosse estar ali o dia todo, naquele dia. Eu falei, não vou. Foi o que eu pensei na época, né? Eu não vou ver mais minha mãe. Eu falei, daqui eu morro. Porque como eu conhecia a favela e sei como funciona, eu falei assim, eu pensei comigo, né? É morte, não é certo. Porque na favela, 5 anos, cara. né? Você morre, não tem 5 conversa. anos. Eu achei, não vou ver mais minha mãe, não vou ver mais minhas irmãs, nem meu pai. Mas eu sempre, hoje eu sei, né? Que sempre tem um ser a mais lá em cima, olhando por nós, né? Cuidando de nós em qualquer momento. E por isso a gente está aqui hoje contando essa história, né? Mas na época eu falei, nossa, cara, não vejo mais. A gente já vive uma sobrevivência natural, né? Vocês vão dar risada, mas quando a gente é um espermatozoide também, é de milhões, você é o único Sim. que consegue ali. Uhum. Você foi o único que sobreviveu ali. Você e mais um que você contou toda a história, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer você desde os meus 10 anos. Você tinha acho que 8, Por aí. 9, quando a gente começou a ter o primeiro Isso. contato, né? Exatamente. E minha mãe era apesar, quem olha eu hoje falar, esse cara não conhece outro lado, nem imagina das coisas também da onde eu vim, Com do que a certeza. você conhece a minha história Oh, também. Muito. E a gente andou muito junto, né? Eu quantas vezes comi na sua casa, comi em casa, ia no sítio. E uma coisa que eu admirava era isso aí que eu aprendi muito vendo você, é superar. A superação de vida que você teve. E até vou agradecer, Ed, você foi um filho para minha mãe sempre falou, eu sempre adorei isso, porque eu tive minha vida devido ao judô, cara, eu nunca ficava em casa, você lembra disso, né? Oh, E quando eu ficava com a minha mãe, perto da beira da minha mãe ir embora, foi um dos anos mais intensos da minha vida dentro do tatame, né? Então, ela faleceu no sábado. Hoje eu conto tranquilo, mas na época foi acho que o ano mais difícil da minha vida. Porque ela morreu no sábado, domingo foi enterro e segunda eu já estava na Hungria. eu lembro. E eu tinha que estar bem para todo mundo, cara. E aquilo me consumia de uma forma. E eu ficava tranquilo quando eu viajava, porque eu sabia que tinha pessoas boas. Então, eu agradeço você de coração por ter feito momentos para minha mãe. Que para mim foi muito difícil nos momentos que eu tive que conquistar as minhas coisas. Hoje eu vou lançar meu livro lá também, né? E eu vou homenagear ela, né? As mulheres da minha vida, né? E a minha mãe foi uma delas. Então eu sempre fui um cara que segurei, nunca fui, dificilmente as pessoas viam eu chorando, né? Porque eu tenho fraquezas também. Mas eu sempre fui um cara de muitas escolhas. E estou aqui de coração mesmo para agradecer tudo que você fez com ela. Tá? Então, sinta-se... Hoje eu tenho a minha segunda mãe e a sua mãe também, né? Olha que mundo, né? A gente trocamos as mães, porque a sua mãe cuida de mim anos. Sua mãe está em casa. Aprendo a cozinhar com ela, né? Aprendi a fazer a buchada, tudo. Ela falou que tá com saudade só comigo, você não cozinha mais. Ela falou isso pra mim ontem, ela mandou mensagem pra mim hoje à noite.
E faz tempo que ela tá em casa e eu não tô parando lá, né? O cari que você comeu meu, eu aprendi com ele. Olha, que legal. É verdade, esse não caiu pra você, é verdade. É porque nesses anos todos, né, tem aquela parte, né, eu acabei aprendendo a gostar da culinária. Da culinária. Tanto é que eu estou fazendo um Isso, curso. Né, exatamente, eu estou fazendo um curso Faz agora. sushi, faz muita coisa. Porque você faz pouca coisa, né? Aí você A gente fazendo tenta fazer nada. um pouquinho de cada coisa, né? A gente tenta aprender um pouco de Mas o de nosso tudo, né? podcast é de alegria, mas É, hoje foi assim, trazer uma pessoa Inspiradora, né? inspiradora que passou, que é o que nós três, na verdade, se atingiu um ponto de nós três, que nós três já passamos o burnout, já tivemos lá no fundo do poço. Você lembra quando eu fiquei no fundo do poço lá? E a gente também teve a superação. Então, acho que, para mim, acho que a melhor pessoa para contar uma história de superação, eu sempre falar para eles, eu tenho que trazer o Edivaldo, cara. A gente pensou em fazer o podcast e quando a gente falou do propósito, que era inspirar pessoas por meio das histórias de vida, ele já falou, o Edivaldo tem que estar. E realmente, assim, eu tô até bem emocionada. Parabéns. Eu agradeço, assim, a gente, o que eu tenho para dizer para as pessoas, né, não desista, porque a vida sempre tem um dia após o outro, né? Sim. E a gente não pode desistir e ser alegria. Acho que a coisa mais é você poder deitar, dormir, né? Levantar e acordar e ver o dia. E agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Então, assim, eu não sei de verdade, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é ter trauma. Eu sei que as pessoas falam, nossa, toda a sua história era para você ter tudo isso. Eu falei, eu não sei. Porque quando eu olho para trás, eu não olho com tristeza. É isso que eu digo, eu não olho o que eu passei com tristeza. Eu olho que foi um momento e para mim aquilo foi ótimo, e estava tudo bem, ok, foi uma fase. Né? E hoje eu vivo uma outra vida, diferente, né? Porque Deus proporcionou outras coisas, mas eu sou feliz pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pela família que eu tenho, pelo time a qual a gente trabalha junto, pela minha família, né? Por todos que estão ao meu lado. Eu recentemente agora, como você falou, estou dando aula no Instituto, que era um sonho que eu tinha de dar aula, então a gente ajuda pessoas, que isso é importante, ajudar pessoas, né? E isso é maravilhoso. Pra você ter uma ideia, o Kleber, né, lá do Instituto, foi quem acabou me levando para esse meio que eu gosto muito. Ele me inspirou tanto, Yoshio, que eu montei, não sei se você sabe, eu montei uma outra sala, igualzinha essa que está aqui, vamos dizer assim, para dar aula para a minha comunidade. Então eu fiz Aonde? Na sua casa? Não, na minha igreja, onde eu estou, né? Na verdade, nós temos um salão muito grande e eu montei lá uma sala para dar aula de marketing para quem está começando, para quem tem um comércio pequeno. Eu estou lá, estava dando aula com um pedreiro, dando aula para um cabeleireiro, uma moça de doce. E eu montei, falei, pessoal, me dá a sala que eu monto. Eu coloco tudo, investi acho que uns 5, 6 mil reais e montei a sala para dar aula para as pessoas. Na igreja. Sem cobrar, na igreja mesmo. Você está como pastor ainda? Estou como pastor, sou pastor lá na igreja já há 15 anos, 20 anos. Puta que... 20 anos lá. 20 anos. Pastor, você fala palavrão. Fica tranquilo, fica sossegado. Ele vai prestar conta Não, depois. Ed, pensa, dois extremos juntos, eu e o Ed juntos. Tranquilo. Eu falando, a gente ia pro sítio junto, fala palavrão. Hoje eu sou pastor, mas quem olhar no meu passado pensa num forrozeiro terrível, aquela coisa toda, né? Mas você lembra aquela vez na Copa do Mundo que a gente tava, minha mãe trouxe um monte de pão com mortadela? Aí eu tinha me emocionado, você lembra? Aí eu contei a história pra você, né, que quando eu tinha acho que uns 5 anos também, 6 anos, a Erika era pequena, minha irmã. Aí eu lembro que eu tava no supermercado e pedindo pão com mortadela, cara. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, velho. Aí, acho que eu contei essa história pra vocês, né? Eu lembro somente Fusquinha. E aí a minha mãe falou, filho, não tem como. Já tá contadinho. E eu lembro que assim, a minha mãe naquela época comprava tipo 2 peras, 3 peras, e a gente era em 5 em casa. Aí ela comprava pouco e falou, ó, eu tô comprando assim para vocês aprenderem a dividir. Só que na verdade que não tinha dinheiro para comprar mais, era tudo contado. Minha mãe passou um perrengue muito grande, né? E eu peguei muito essa fase. Minha irmã depois veio numa fase mais tranquila. Então eu com 5 anos também, eu vi minha mãe conversar comigo, não dá para comer pão com mortadela. E até hoje, quando eu como pão com mortadela, quando eu faço qualquer evento no judô, pega 1 quilo de mortadela, 60 pão e dá pra todo mundo. E pra galera hoje é normal isso. E aquele dia eu me emocionei que falei pra você, né, cara, ó, isso daqui, poder comer um pão com mortadela hoje é uma satisfação de superação, de aprendizado, né? Então, pra mim, a alta performance veio muito da superação, cara. E você é a pessoa de superação, a gente cresceu junto, né, Ed? Com
Com certeza. Então, Uma coisa que eu gostava muito que a sua mãe sempre fazia com a gente, quando a gente era pequenininho, a gente saía do sítio, até hoje tem, ali em Biritiba, quando você vem, tem aquela de esquina, já na saída, onde vende frutas. A sua mãe fazia questão A de gente parar foi lá ali. pedir? era aquele primeiro O antes. primeiro. É quando você, que eu falei ou que o último na hora que tá saindo, ou o primeiro na hora que você tá entrando. é. E ela parava ali para comprar frutas, legumes, alface, salada para eu levar para minhas meninas. Aí agora já para minhas meninas. Então, assim, como eu disse, né? Então, a doutora Xiaomi, ela fez muito por nós. Eu tenho muito disso da minha mãe, que nem a Emily, a gente tem uma história também, pô, a Emily mora em Suzano, não ligo, cara, quantas vezes levei a Emily lá, tô aqui, eu gosto de cuidar das pessoas, ajudar de alguma forma, sem nada em troca. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe falava, não espera nada em troca. Faça porque você tem que fazer e você gosta de fazer para ajudar as pessoas. Né? A Sheila também compreende muito isso. Né? Minha mãe uma vez sentou com ela e falou, Yoshio não tem jeito, ele gosta de casa cheia, ele gosta de ajudar as pessoas, então ele às vezes até dá o que não tem. Né? E isso eu aprendi com a minha mãe. E você também, né? Exato. A Sheila é companheira hoje, né? A Sheila é a Xiaomi Júnior. A Sheila... Você acredita que nós já tivemos atrito no passado? Já tivemos atrito. E faz parte. Lá, ela num setor e no outro, e hoje nós somos 2 parceiraços dentro do laboratório, né? Amadurece, né? Que legal. Com certeza. Gente, aproveitando para falar do laboratório, eu preciso agradecer, é claro, os nossos patrocinadores. Então roda aí. Vamos realizar um exame no Sunset? O primeiro passo é visitar uma das nossas unidades equipadas para receber os pacientes com tecnologia de ponta, profissionais qualificados e muita agilidade. Logo depois, você é chamado para responder as perguntas dos nossos profissionais da saúde, enquanto preparamos tudo para garantir resultados precisos no seu exame. O Sunset é um dos poucos laboratórios da região que conta com seu próprio núcleo técnico operacional, garantindo mais controle sobre os resultados, além de prazos de entrega muito mais rápidos. E depois que nosso laboratório processa os resultados, você pode visualizá-los diretamente na internet. Sim, os exames do Sunset ficam disponíveis no nosso site assim que saem do laboratório, visando facilitar o acesso e acompanhamento. Viu só? Aqui no Sunset, cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. A Liquida Piso Conceito em Suzano já inaugurou a maior e melhor loja de pisos e revestimentos do Alto Tietê, com a maior variedade de modelos, ripado, cerâmico, porcelanato. Aqui você encontra a solução perfeita para todos os estilos e espaços. E todos os produtos em pronta entrega. Comprou, chegou. Tudo isso com a tradição, qualidade e preço baixo que só a Liquida Piso tem. Venha conhecer a nova Liquida Piso Conceito e faça a sua obra em grande estilo. Bom, como essa história foi tão boa, como vocês puderam perceber, a gente não teve tempo de fazer o nosso quadro Watch a Pergunta. Porém, pra encerrar, eu quero saber uma história, que eu ouvi falar de uma história de um bode, e que é muito engraçado, queria que você contasse. E pra finalizar ainda, depois dessa história, que você pudesse deixar uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Perfeito. A história, na verdade, não é um bode, é uma cabra nessa história. Se não me engano, é uma cabra. Ou bode, eu não lembro agora, mas a história é assim. É a história que eu sei, né? Vai ter que contar a história com a cabra. Exatamente. Que eu não sei. Minha mãe, quando criança, como eu falei, né? Eu vim do Paraná. Né, eu vim do estado do Paraná, a qual estado eu tenho muito orgulho, por sinal. E minha mãe tinha uma horta. E essa horta, né? Tinha um quintal, tinha a horta, e a horta dela era toda fechadinha, né? Com gradil e tal. E aí eu tava na porta, eu lembro bem, tava na porta, assim, olhando. E a minha mãe deixou a portinha aberta. E aí esse bode entrou na horta dela e começou a comer as coisas da horta. E de repente o bode resolve comer a pimenta. Aí você imagina o que esse bode fez dentro dessa horta. Cara, ele destruiu a horta inteira, acabou com tudo, arrebentou com a horta da minha mãe, quebrou a grade, comeu tudinho. Minha mãe, quando chegou num desespero, cadê a minha horta? Falei, e eu só olhando, dando risada do lado de fora. Então, isso foi uma história que aconteceu com a gente quando eu era criança, quando eu era pequenininho. E aí a minha mãe, lógico, pegou o bode, prendeu, teve que refazer a horta todinho. Não sei se foi essa história que ela te contou. Foi, só que o bode corria, né? Ele corria igual um louco. Imagina, com pimenta. Não, ele comeu pimenta.
Acho que ele já tava, vamos dizer assim... Aquela malagueta mesmo? Sim, aquela pimenta brava Nossa, mesmo, né? Porque hoje- ele foi comendo Coitado ali. do bode, E, gente, foi... Era cabra, virou bode, né? E foi hilário a história ali naquela época. Ali, minha mãe ficou louca da vida. Essa é a história que eu me lembro, assim, pequena, infantil, lá no Paraná. A única história que eu me lembro bem lá. E ele só dando risada assistindo o bode. E eu lá só mesmo bode, gente. Minha mãe desesperada, tentando pegar o bicho pulando pra cá, puxando pra lá. E quem que segurava aquele bode? Ninguém segurava Ai, aquele meu bode. Deus. Ninguém segurava ele. Foi algo que legal. ficou marcado pra gente. Ed, muito obrigado. Peraí. Deixa eu dar mensagem, né? Desculpa, Deixa eu olha. deixar a mensagem Tem aqui, tanta né? história que, pô, deve ter uma deixa mensagem eu- bacana deixa pro eu- pessoal. Primeiro, deixa eu agradecer aqui a vocês, né? Obrigado por ter convidado, Yoshio, né? Você sabe que você é um grande amigo. Agradecer principalmente ao Sunset Medicine, porque é o Sunset que sempre proporcionou tudo isso que eu faço hoje, que eu tenho hoje. Eu sou muito grato, realmente uma gratidão gigantesca pelo laboratório, pela vida do George, né? Pela minha família, pela vida da minha esposa, né? Que hoje eu tenho. Deixar a mensagem, como eu deixei ali no meio, que eu estava falando ali para as pessoas. Gente, o obstáculo vai ter todo dia, né? Isso tem todo dia. Você vai ter uma pedra nova, você vai ter... Todo dia vai ter. Mas a superação está em você. É você. Não, vai ter pessoas para te ajudar? Vão. Mas quem vai ter que seguir é você. Né? É você que está no seu dia a dia. Então, não desista nunca dos seus sonhos. Né? Se você tem sonhos, busque sempre ele, porque você vai conseguir uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir. E a vida está aí. Deus é bom o tempo todo. Ele sempre está cuidando da gente. Obrigado, Emily. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. Para mim foi legal. Para mim vai ficar gravado, eternizado essa história. Se eu morrer um dia, tá aí. Alguém vai ver a minha história. Né? Então, minha gratidão mesmo por estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece por você ter vindo de peito aberto, contar a sua história pra gente e engrandecer, né, o nosso podcast com tudo que você contou. Obrigada mesmo. Obrigada Antes mesmo. de encerrar, a gente trouxe um presentinho Tá, para olha, você, de um dos parceiros nossos Legal. também, do Gustavo da Mente Que Criativa. legal. É que ele nem pedir pra ele fazer, porque era na cara, Não, né? não dava, né? Não tinha como, né? Aí, top. Vai pra minha coleção, né? Porque eu tenho um monte. Nossa, você imagina. Eu tenho só 600 Hot Wheels. Meu Deus! 600 Hot Wheels mesmo. A gente tem que trazer o Ed de volta um dia agora para ser engraçado, que ele tem muita história também do avesso. Com certeza. Vocês também querem a parte 2 do Edivaldo, né? Fala sério. eu quero. Tem história Eu já bagunçada também. Ele Já tá é convidado. pastor agora. Tem história do passado bagunçada. Tem, Você já tá tem, mais tem. que convidado para voltar. Tem, aqui pro obrigado, nosso gente. podcast. Obrigadão, gratidão. Bom, então, para finalizar, claro, agradecer a sua presença e agradecer também aos nossos patrocinadores, sejam eles Sunset, Grupo Liquida Piso, Claves 42, Judo Clube de Mogi das Cruzes e, é claro, a RIC, Mentoria para Alta Performance. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Se vocês gostaram e querem o Ed de volta, deixa aqui nos comentários, hein? Além disso, deixa aquele like legal e se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.